e como a gente está buscando superar esse momento, que é, sem dúvida nenhuma, um momento sem nenhum precedente para nenhum de nós, né? Eu tenho certeza que eu talvez seja o mais velho aqui, e então nenhum de vocês deve ter passado por isso na vida, assim como eu. Então, realmente é uma nova forma de trabalhar, é uma nova forma de se relacionar com clientes, com fornecedores e até com a própria família, né? O fato da gente estar em casa praticamente esse tempo todo. Bom, eu vou tentar falar um pouquinho primeiro sobre a Yara, né, que é a empresa que eu trabalho, e depois eu vou falar um pouquinho sobre o setor de fertilizantes, como está sendo afetado. E eu acho que o mais importante, depois de eu falar ou durante a minha fala, não se preocupem em esperar eu terminar, é que venham as perguntas, né, que venham as dúvidas e de forma melhor possível eu vou tentar respondê-las e talvez algumas fiquem no ar, né, e aí eu vou buscar essa resposta e passo para vocês posteriormente. Bom, a Yara é uma empresa norueguesa, né, centenária. Ela foi fundada em 1905 na Noruega. É uma empresa, então, aí que já tá completando aí os seus 120 anos, praticamente, né? 115 anos. E no Brasil ela começou na década de 70, mas começou realmente a ter uma efetividade maior na visibilidade dos agricultores quando ela adquiriu a empresa Adubos Trevo. Isso aí foi no final de 99, começo de 2000. E dali para frente, né, ela foi criando um corpo maior, né, sempre trazendo a tecnologia da Europa e adaptando aqui ao Brasil. E outras aquisições, então, foram sendo feitas nesse período, né, como, por exemplo, a aquisição da Fertibras, como a aquisição da Fosfértil, logo depois a grande aquisição, que é bem emblemática da empresa, que foi a aquisição da Bung Fertilizantes, da Galvani, e finalmente, há 2 anos atrás, ela adquiriu também a Vale lá em Cubatão, um braço da Vale de Cubatão. Com todas essas aquisições, né, a Yara se transformou aqui no Brasil na maior empresa de distribuição de fertilizantes do Brasil, né, representa hoje em torno de 25% de market share. Isso significa que a cada 4 grãos de fertilizantes que caem no solo brasileiro, pelo menos um é da Yara. Eu trabalho hoje especificamente numa área de produtos especiais, né, de uma linha especial que se chama Yara Vita, que complementa a adubação de solo. É uma linha muito usada na aplicação foliar, no tratamento de sementes e também para enriquecimento de fertilizantes. Né, todos os fertilizantes nossos, quando são enriquecidos com micronutrientes, ele usa essa linha Aravita pulverizada e esse micronutriente fica aderido ao fertilizante, enriquecendo o fertilizante de solo. Então, é um braço da empresa, essa área que atualmente eu trabalho. Mas, como eu trabalho numa empresa de fertilizantes, a Adriane me convidou e eu acho que dá para a gente abranger um pouco mais aí, de maneira geral, fertilizantes para vocês, né? E eu quero começar falando um pouco de uma pesquisa recente que foi feita com a colaboração do BCG, da Fundação Getúlio Vargas e da Receita Federal, onde mostram que existem 3 setores no Brasil que não devem ter nenhum tipo de efeito negativo. É lógico que a gente não sabe quando isso vai acabar, mas é uma perspectiva que eles estão dando, de ter 0 de impacto ou ter até um pequeno crescimento com toda essa crise, né? E basicamente esses 3 setores são alimentos, farma e assistência médica. Então esses 3 setores, bem diferente do que a gente tem visto em outros grandes setores, né, como restaurantes, serviços, montadoras de carros, etc., não devem ter impacto a curto, médio prazo. E logo em seguida vem um outro item, né, um outro setor que deverá ter um impacto muito baixo por esse estudo, que é exatamente agribusiness e fertilizantes, em que se está hoje mensurando que possa ser no máximo de 12%
o impacto que esse setor possa ter durante a crise. E eu acho muito coerente esse estudo, porque, na verdade, quando a gente está falando de fertilizantes, quando a gente está falando de fertilizantes, a gente está falando diretamente de produtividade, de agricultura, né? E hoje, não tenha dúvida nenhuma, vocês, que o principal temor que todas as nações têm, e aí eu vou colocar principalmente 2 continentes, né? O asiático e o africano, é alimento, né? Hoje a demanda de alimentos que esses continentes têm requerido de todo o mundo, né, é enorme e, de fato, hoje já começa a existir um déficit entre produção versus consumo versus aumento da população. E dessa maneira, então, a agricultura, principalmente brasileira, né, que é muito pujante, né, a gente tem aqui água em abundância, a gente tem condições de fazer 2 a 3 safras por ano, bem diferente dos países de outros hemisférios, né, em que você tem condição apenas de fazer uma safra, ou no máximo 2, talvez só uma, dependendo da região, em que você tem água em abundância, né? Talvez o maior reservatório de águas do planeta doce fica na América do Sul, né? Principalmente a região amazônica, a bacia amazônica. Então está claro que a agricultura brasileira é o que tem sustentado, né, todo o nosso PIB nos últimos anos e deverá sem dúvida nenhuma continuar sustentando, né? Porque é a nossa vocação e é uma necessidade mundial essa quantidade de alimentos que a gente tem produzido ano após ano, né? Só para vocês terem uma ideia, é estimado que se você não utilizar fertilizantes durante um ano, a produtividade média pode cair em até 50%. E não existem reservas mundiais maiores do que 6 meses de alimento. Então vocês imaginam só que um ano sem trabalhar com fertilizante já começa uma escassez enorme, né, de alimentos no mundo, né? Fora outras questões sociais que vêm junto atrás da alimentação, né? Porque a pessoa que passa fome ela já começa a verter para outros tipos de problemas sociais, né? Como a violência, como as doenças e etc, né? Então não é à toa, pessoal, que no dia 20 de março desse ano, né, o presidente Bolsonaro decretou oficialmente, através de uma lei federal, que a produção e a distribuição de fertilizantes se torna algo essencial, imprescindível e de segurança nacional. E dessa maneira, o setor de fertilizantes vem trabalhado normalmente em termos de produzir e buscar entregar o fertilizante para os seus clientes. É lógico que nas nossas plantas, né, nas nossas fábricas, que são muitas pelo Brasil e pelo mundo, nós temos tentado ter o máximo de cuidado possível com os operadores, né, com as pessoas realmente de frente ali, que trabalham nos maquinários, que trabalham nos boxes de recebimento, nos portos, e não tenha dúvida que estamos tentando fazer o máximo possível de proteção para essas pessoas. E a turma que realmente precisa ficar mais em escritório ou mais visitando clientes, esses sim estão, talvez como vocês, em home office. A gente não tem percebido, né, até agora, nenhuma falta de matéria-prima, nenhum tipo de problemas em termos de suprimentos, em termos de transporte, e de fato a grande demanda de fertilizantes começa a acontecer no Brasil, principalmente no segundo semestre. Então, estamos nesse momento muito tranquilos, né, em relação aos pedidos que têm chegado, e eles têm chegado bastante antecipados, né, diga-se de passagem. A gente está conseguindo tranquilamente garantir, né, o suprimento para os clientes, mas sabemos que grande parte desse suprimento vai acontecer realmente no segundo semestre, né? Então a gente está vendo muito essa questão de antecipação de compras, a preocupação do cliente em ter o produto na fazenda, né, ou na cooperativa, ou na revenda, mas muito mais neste momento exato por precaução do que por algum tipo de problema que a gente esteja sofrendo, né?
alguns casos até, dependendo da situação, até pequenas reduções decorrente de algumas quedas, né, por exemplo, do petróleo que nós estamos sofrendo hoje, estão ocorrendo. Mas, de maneira geral, o uso de fertilizantes, ele é talvez um dos mais essenciais para a agricultura, não tenha dúvida, e que realmente o que mais movimenta, né, transporte de caminhões e de modais pelo Brasil inteiro. Então, uma das preocupações, logicamente, é imaginar algum tipo de problema em portos que ainda não aconteceram, em importações, né, em fechamento de portos em outras partes do mundo. Lembrando que 70% do fertilizante nacional ele é importado, então a gente depende altamente das importações. Pois não. Desculpa, pois não. Eu tenho eu sou o Diego, de Mituva, eu estou no 9º período de agronomia, e me corrija se eu estiver errado. Primeiramente, boa noite, tudo bem? Boa noite. Até onde a gente conhece, tem ciência, né? O fertilizante está diretamente relacionado com o dólar, né? Até por ser importação, né? Você acredita que esse impacto não vai ser tão grande no ramo, no caso de fertilizante, devido ao dólar? Porque o dólar está oscilando, cada vez está subindo, né? E assim, tem alguma, ao que se já sabe, se esse dólar vai manter alto ou não? Ok. Bom, separando as coisas, tá? É Diego o seu nome, né? Isso. Diego. Então, separando as coisas. Uma coisa é a precificação do produto, tá? Então, sem dúvida nenhuma, o Brasil, por ser um importador de matéria-prima, né, como eu falei, ele não forma preço, ele toma preço. O mundo que dita o preço do fertilizante, certo? Então, de fato, quando o dólar sobe, imediatamente o fertilizante sobe. Só que imediatamente também a cotação da maioria dos produtos commodities brasileiros, vamos pegar o grande exemplo que é a soja, também sobe. Então, sem dúvida nenhuma, está tendo um reajuste de preços em reais aqui no Brasil devido à cotação do dólar, mas o produtor brasileiro também tem ganho mais dinheiro com a própria soja. Sendo que, para resumir para você, né? Nesse momento, nós estamos vivenciando uma das melhores relações de troca entre saco de fertilizante versus saco de soja, mesmo com alguns aumentos de preços decorrentes da alta do dólar. Falar sobre a tendência do dólar, eu tenho pouca propriedade. Eu acho que, na verdade, poucas pessoas têm. A gente pode falar de algumas perspectivas que grandes bancos falam, né? E grandes bancos falam que, de fato, o dólar deve oscilar, né, entre 5 e 4,5 até o final do ano. Mas isso são perspectivas de bancos baseados em cenários de curto prazo. Não dá para saber como se esse cenário permanecer por mais 2, 3, 4 meses, a gente não sabe. Isso pode mudar, né? Por quê? Porque vai depender muito da riqueza dos países, né, da fortificação das moedas locais, por exemplo, o real, né, e nem sempre é o dólar que está alto, muitas vezes é o real que está desvalorizado, né, porque muitas empresas estão com medo e estão deixando o país, estão fechando, e estão saindo, e nosso poderio está ficando menor. Então, de fato, uma perspectiva sobre dólar é difícil qualquer pessoa falar. Existem muitas especulações, existem tendências, tá? Uma palestra sobre o mercado. Não sei se eu respondi exatamente o que você queria saber, Diego. Quem está dando é um diretor da Yara. Maurício alguma coisa. Diego, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Oi? Diego? Olha, colocou Diego. Oi, Maurício. Diego, foi respondida a tua pergunta? Foi respondido, só que acabou, tava com um sinal ruim, tava oscilando o sinal,
E daí eu entendi até o cenário. Tá? Diego foi comer? Ah, tá. Ok. Eu Ok, ia pessoal. Então, para responder, resumir, mas né? Eu resumi o que o uma- Diego falou. uma- Os fertilizantes, eles são dolarizados, mas ao mesmo tempo o preço também das commodities agrícolas são dolarizados, e muitas vezes o que o agricultor está preocupado é com essa relação. Quanto de soja ele vai precisar dar para comprar um saco de fertilizantes? E neste momento que a gente está vivenciando, é uma das melhores relações, as relações mais positivas para o agricultor, né? Então, em termos de custo de soja, hoje o fertilizante está muito mais barato que o ano passado, mesmo ele tendo subido um pouco em reais aqui no Brasil, porque ele vem dolarizado. Maurício, mas como você comentou, alô, Pois não. Maurício? Pois Como não. você comentou, então, se essa perspectiva realmente manter, a gente já tem uma base de como que vai ficar a negociação, né? Se mantém em 4,5 a 5, né? Nessas Isso estatais. eu estou relatando para você Perspectiva, né? o que os bancos têm falado, tá? Eu não posso aqui afirmar que isso vai realmente acontecer. A gente pega informações de mercado, porque se alguém soubesse exatamente como vai ficar o dólar, né, vai cair, né, a gente ficaria rico aqui, né? Então a gente tem ideias, a gente ouve. Outro dia eu estava no call da XP Investimentos, falou-se bastante sobre isso. Então a gente ouve bastante informações boas, mas uma crise como essa, como eu falei, sem precedentes, ela pode mudar o cenário, né? Em médio prazo, sem dúvida nenhuma. Mas nós estamos vendo aí o dólar chegou aí a 4,90, 4,80, depois ele disparou para 5,40, né? Hoje ele está um pouco mais em termos de 5,25, né, nessa faixa. Então nós estamos experimentando essa oscilação entre 4,90 e 5,40, né? Nesses últimos meses. Até porque se manter até o final do ano o dólar oscilar nessa linha aí, né? O grosso da comercialização já foi, né? Sim, tem bastante coisa comercializada. Mas de novo, né? Muitas comercializações também são dolarizadas, né? Então o produtor ele está com o preço do bushel da soja razoável, ele está girando em torno de 8,90, né? Não é ruim com um dólar desse, né? E de fato o que ele tem que fazer é essa relação de quanto que ele gasta para produzir e quanto que ele está colhendo, né? Por isso que produtividade sempre é a resposta, né? Mesmo com preço ruim, mesmo com preço bom, quando ele faz a relação de quanto ele gasta e quanto ele vai ganhar, é que vale. E, de fato, fertilizantes hoje é um dos insumos, é sem dúvida o insumo que mais afeta a produtividade no Brasil, né? Como eu falei, pode cair em até 50% o não uso de fertilizantes em um ano, se você pensar em produtividade do ano passado em relação ao próximo ano, né? E isso seria um caos, exatamente pelas demandas de alimentos que existem no mundo, né? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, existe uma estimativa que diz que nos próximos 50 anos nós vamos precisar produzir mais alimentos no mundo que nos últimos 10 mil anos. É muita pressão de produção, né? Com basicamente pouca terra nova para ser aberta, né? Com escassez realmente de abertura de terra, com problemas climáticos ocorrendo, né? Efeitos de estufa, necessidade de realmente pensar mais em conservação, né? E com uma população que hoje está se falando de 7 bilhões, né? Mas que em 2050 já está se falando em 9 bilhões. Né? É muita gente para comer. O chinês aprendeu a comer, o africano está aprendendo a comer, a Ásia toda comendo muito mais e melhor do que ela faz hoje, ela está demandando muito mais alimento e fertilizantes tem sido o fundamental aí na cadeia, né? Tá certo, obrigado. Bom, falando um pouco sobre a indústria, né? A Yara, especialmente, ela tem tido 3 grandes preocupações, né? Só para reforçar para vocês. Uma delas é salvaguardar a saúde e a segurança de todos os colaboradores e dos terceirizados, dos parceiros, das comunidades vizinhas, da sociedade em geral. Ser uma empresa responsável que atue de acordo com as diretrizes do governo.
É por isso que nós estamos fazendo o máximo de atender as diretrizes da OMS, do governo, em termos de todos os cuidados necessários. E também, né, como eu já falei, manter as operações de execução, né, para ajudar a apoiar o fornecimento contínuo de alimentos, de outros produtos essenciais, como, por exemplo, nós também temos uma área industrial. Não sei se vocês conhecem o Arla 32, é um produto utilizado em tanque de caminhão a diesel para diminuir emissão de CO2, né? Então, a Yara também produz esse produto, é um produto industrial. Ela produz produtos também para diminuição de odores de águas, para despoluição de águas. Então, assim, não só alimentos, mas outros produtos essenciais, né? A Yara está pautada por uma lei federal hoje, de 20 de março, que classificou a cadeia de produção dela como sendo atividade essencial. E isso tem sido a maneira como a gente tem trabalhado nesse momento com Covid. Lógico, fazendo home office, né, que é uma coisa complicada para todos, né, pessoalmente falando e profissionalmente, nós estamos longe dos clientes, nós estamos tendo que nos reinventar, formas digitais de conversar, de fazer eventos, não existem mais eventos externos, não existem mais visitas hoje para clientes. O máximo que está se fazendo hoje é instalar campo demonstrativo e colher campo demonstrativo, né? Porque você está numa fazenda com poucas pessoas ao lado e mesmo assim com máscara, álcool gel e tudo. E basicamente, como eu falei, até esse momento exato que nós estamos falando aqui, eu não tenho como reportar nenhum tipo de dificuldade maior em relação ao setor, né? Bem diferente de outros setores, como eu mencionei, a agricultura e o fertilizante, ele está caminhando praticamente normalmente no seu ciclo durante o ano e até, como eu disse, com algumas antecipações de negócio, né? Com essa preocupação que o cliente tem muitas vezes de ter esse produto mais cedo na fazenda, né? Bom, o resumo que eu acho que seria mais global de eu ter falado, eu acho que seria basicamente esse. Eu estou falando aqui já há mais de 20 minutos, 25 minutos. O Diego me fez uma pergunta, eu posso abranger muitos outros pontos, mas eu não sei exatamente qual é o interesse de vocês, né? No que mais eu poderia tocar aqui de assunto para ser interessante para vocês, eu fico à disposição. Eu gostaria de saber sobre uma leitura que eu estava fazendo esses dias e hoje também, que em 2050 pessoas da classe média irão passar fome. Olha, como você chama? Ana? Ana. Olha, Ana, de fato, saber exatamente que classe vai passar fome é difícil, né? O fato é que existe hoje um descompasso, né, entre produção mundial, mesmo com as grandes elevações de produtividade que a gente vem obtendo, né, mas com essas restrições de abrir novas áreas, com essas restrições, e digo para você, a gente poderia talvez produzir muito mais sem derrubar mais nenhuma árvore, né? A gente tem uma quantidade enorme, né, mais de 100 milhões de hectares de pastos degradados que poderiam e deveriam ser usados para agricultura. Mas, de fato, a produção de alimentos está mais restrita do que realmente a necessidade que deve vir por aí, né? Eu torço, de fato, para que nem eu e nem vocês estejamos vivos para ver pessoas da classe média passando fome. Mas é difícil realmente estimar, né? Hoje falando, e seria muito importante, de fato, a gente ter menos desperdício, né? Porque hoje, se você pega alguma cadeia de alimentos, se pegar, por exemplo, a cadeia de alimentos do HF, né, estima-se que mais de 40% dos produtos são perdidos entre a colheita e chegar na mesa do produtor. Então, a gente tem muito desperdício hoje de alimentos, né? Tem muitos problemas logísticos, tem muitos problemas de chegar a comida realmente onde precisa e estragar a comida aonde está sobrando, né? Muitos problemas de mau armazenamento. Então, realmente precisa uma política diferenciada.
Alimento, como eu disse, é a base de tudo, né? Na pirâmide de Maslow é a base de sobrevivência. Depois disso que vem você precisar comprar remédio, você precisar comprar uma roupa, você precisar comprar outras coisas. O alimento é a base, né? Inclusive falando em roupa, né? Talvez um dos setores hoje que esteja sofrendo na agricultura sejam 3, né? O HF, né? O HF, que aí engloba todo tipo de frutas e verduras e legumes e até flores, né, que caiu demais realmente a demanda nesse momento. O pessoal realmente tem consumido menos, tem ido atrás de alimentos um pouco mais duráveis, né. O algodão, né, que é basicamente utilizado para a fabricação de roupas. Eu acho difícil que algum de nós tenha cabeça hoje para sair numa loja para ir comprar roupa, isso está acontecendo no mundo. E a cana-de-açúcar, né? Exatamente por causa da falta de carros e veículos rodando pelo país, e aí eu bato muito forte realmente no etanol. Então, você tem 3 setores hoje sofrendo com a agricultura, que não é soja, não é milho, são esses 3 aí, tá? Mas, Ana, difícil te responder, tá? Mas o fato é que a gente precisa correr atrás da máquina para produzir mais alimento, porque a turma está chegando. Oi, Maurício, tudo bem? Aqui é a Daiane. Oi, Daiane, tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia, que bom te ver. Obrigada, igualmente. Maurício, você tem alguma coisa para dizer para a gente sobre inovação nas formulações de fertilizantes, alguma coisa sobre liberação lenta ou sobre alguma novidade aí associada à fisiologia vegetal? Você tem visto alguma coisa, você tem estudado, tem alguma coisa para dividir com a gente? Olha, eu já tô. A Adriane falou que eu gosto muito de nutrição e fisiologia, né? Eu gosto de fato, mas como a gente começa a entrar muito na área comercial, você vai perdendo toda a questão técnica, né? Mas sim, né? Inovações têm sempre vindo, né? Existem fertilizantes de liberação lenta, né? Que você pode diminuir a quantidade de vezes que você entra na lavoura em decorrência de chuvas e decorrência de volatilização. Então, algumas empresas estão mais avante em relação a esse tipo de formulação. A Yara, por exemplo, hoje tem uma formulação com 8 nutrientes no mesmo grânulo, né? Então, uma tecnologia totalmente inovadora de você ter a distribuição homogênea de 8 nutrientes, NPK, cálcio, enxofre, boro, zinco, né? E manganês, todos juntos no mesmo grânulo, de forma com que você tenha uma uniformidade de aplicação e menos manchas, né? E na parte de fisiologia, não só a Yara, mas outras empresas têm trabalhado muito com alguns tipos de estimuladores vegetais, né? Algumas empresas trabalhando na área de hormônios, algumas empresas como a Yara trabalhando com estimuladores naturais vegetais. No caso aqui, a gente trabalha com algas marinhas, né? Que notadamente quando você aplica nas plantas, elas suportam melhor os estresses abióticos, né, como calor, como estresse hídrico e tal, baseado na composição e baseado nos efeitos sinérgicos a hormônios que essas substâncias têm. Mas existem N trabalhos, né, com algas, com hormônios, com ácido úmico, ácido fúlvico via solo, né, com sinalizadores, né, e esses sinalizadores muitas vezes têm indutores de resistência presente para que a planta suporte mais alumínio ou tolerância à seca e etc. Né? Então, de fato, a agricultura brasileira não está devendo para ninguém, tem muita coisa nova e a gente tem que realmente correr atrás das empresas, né, para abrir o portfólio, ver o que cabe na nossa área e fazer nossos testes, né? A empresa e a pesquisa faz a parte dela, né, que é fazer os testes internos e lançar um produto idôneo no mercado. Mas cada agricultor vai ter que ver se encaixa isso dentro da propriedade, dentro do talhão, fazendo lado a lado e melhorando as suas tecnologias, sem dúvida, né? Nada. Maurício, o meu nome é Thiago Pagano. Como é que você vê a introdução desses novos materiais, novas tecnologias aqui com
sem poder estar visitando o produtor, sem poder estar mostrando para ele algum diferencial. Como que você enxerga a introdução desses novos materiais aí nesse caos que a gente queira ou não queira tá vivendo, apesar do agro não estar sentindo isso 100%, né? É Tiago o seu nome? Isso. Tiago, puxa, essa pergunta ela é muito boa, tá? Porque é uma coisa nova para todos nós. E a gente fica aqui em muitas reuniões da empresa, né, os diretores, os gerentes, né, se questionando, né, como é que nós vamos entrar na cabeça de um cliente hoje, em que ele está com um monte de preocupações pessoais, né, porque ele está com as suas preocupações pessoais, pode estar com um familiar doente, está com a família em casa o dia inteiro, está perdendo funcionário, talvez o funcionário não possa trabalhar, não está podendo visitar as lojas para poder comprar os insumos, não está podendo muitas vezes trocar ideias em reuniões presenciais com as pessoas, né, que ele tem confiança. E como você falou, o agro não pode parar, né? Então, de fato, introduzir algo novo nesse momento é muito mais desafiador, né? Você teria que ter resultados, né, de experimentos, fotos, depoimentos, e achar um tempo na cabeça do cliente, pelo menos chamar a atenção dele para ver coisas que foram feitas digitalmente, né? Então, mostrar um vídeo para ele, fazer ir lá na lavoura sozinho, né, que isso é possível, fazer uma foto, fazer um depoimento. A gente fez isso num produto nosso esse ano, na Coamo, com vários vídeos, foi um lançamento, e os vídeos estão correndo aí na mão de muitas pessoas, e o pessoal está gostando de ver os resultados, de tamanho de colmo, raiz, cor de folha, né, daqui a pouco vai vir a espiga, né, estamos na safrinha agora, e estamos fazendo, né, lives como essa com nossos agricultores, com nossos fornecedores, né, com nossos parceiros, cooperativas, vendedores de revenda, técnicos de cooperativa, chamando agricultores para ver slides, chamando agricultores para dar depoimento. Mas, de fato, para nós que somos da agricultura, né, faz falta, mais do que para algumas profissões, estar no campo, para demonstrar, né, para pegar na planta, para conversar tete a tete, né, para ver a fisionomia do cliente reagindo à nossa conversa. E realmente é um desafio a mais. E o que a gente está tentando fazer é isso, né, usando as ferramentas digitais e as pessoas de campo, quando vão, tentando ficar isoladas, né, basicamente para bater foto de lavoura, de colher campo, gerar dados, mas nem de perto o que a gente fazia antigamente, né. Todos os eventos internos e externos da empresa foram cancelados, né, feiras assim, que eu nunca imaginava na vida, né, foram canceladas, como a Hortitec, como a feira da Copercitos, a FEACOP, como a campanha de vendas de algumas grandes cooperativas, né, da Cevale, da Coamo, de outras cooperativas que vocês conhecem, e cada um está tentando, acho que todo mundo em casa está tentando saber como é que eu entro na mente do cliente, longe, para continuar mantendo ele preso à minha marca, né? O passado vai fazer muita diferença e as ferramentas digitais. Você sente que nesse momento a introdução do material novo, a empresa vai entender que pode se demorar um pouco mais do que vinha acontecendo? Pode sim. Eu acho que nesse momento todas as empresas devem estar fazendo uma revisão, né, dos seus planos de ação e dos seus números. E podem ser basicamente de coisas inovadoras, né? Porque realmente coisas inovadoras você precisa fazer mais palestras, você precisa mostrar mais, você precisa estar mais no campo, fazer mais dia de campo. E são coisas que a gente está meio restrito, né? A não ser, como eu falei, via digital. Então eu não tenho dúvida que muitos lançamentos vão ser atrasados ou adiados, e a empresa nesse momento vai estar a fim de fazer o que ela mais sabe, né, que é vender os produtos que ela conhece, que ela já tem uma história, e garantir esse ano, né, perder o menos possível, garantir o cliente preso à marca, o cliente confiante à marca, e talvez postergar um pouco algumas coisas novas, não tem dúvida. Isso aí, Thiago. Obrigado. Nada. Maurício, Ademar aqui, me ouvindo?
Sim, Ademar, pode falar. Tá, você comentou ali da Yara trabalhar com principalmente estimuladores, bioestimulantes, extrato de planta. Como que a Yara vê esse mercado aí, principalmente aliando fisiologia de planta com nutrição? Olha, Ademar, na nossa visão, né, as duas coisas elas estão muito interligadas, né? E de fato a Yara começou as suas atividades lá atrás, basicamente só falando de fertilizantes, né? A entrada dela para falar mais de fisiologia foi de certa forma recente. E por que ela foi percebendo a importância de unir as duas coisas? Porque quando você tem uma planta desequilibrada fisiologicamente, quando você tem uma planta, por exemplo, com pouco poder de fotossíntese, de absorção, de retenção e etc., naturalmente essa planta aproveita menos todos os insumos que você aplica, inclusive fertilizante. Então a gente estava vendo muitas pessoas aumentando fertilizante, gastando mais dinheiro em fertilizante, investindo e chegando num patamar que não passava. E quando a gente ia percebendo, o problema dele não era fertilizantes, não era nutrição, era a planta. Ele estava olhando para baixo, o que ele punha no solo, ele não estava olhando para cima, o que a planta estava sentindo. Então a fisiologia ela vem cada vez mais, né? E é um setor que está crescendo muito hoje, talvez um dos que mais crescem hoje na agricultura é essa questão da empresas que estão investindo em fisiologia, em estimulação e etc. Porque chegou o momento da gente fazer a sintonia fina e olhar cada vez mais para a planta e falar: essa planta não pode ser um corredor de fim de semana, essa planta tem que ser um atleta. E para ser um atleta, tem que estar tudo 100% bem dentro dela, né? E não adianta dar comida para um atleta que não tem preparo físico. Você precisa do cara bem preparado fisicamente para aproveitar o alimento, as vitaminas que você dá. Então a fisiologia, seja humana, seja vegetal, ela tem muita relação com a nutrição. Uma ajuda a outra e muitas vezes uma está limitando a outra. Basicamente, às vezes a fisiologia está limitando a resposta de nutriente, muitas vezes. Tá? Respondido, Ademar? Ok, obrigado, tá? De nada. Gente, alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida sobre fertilizante, sobre nutrição, sobre fisiologia? Agora estão os dois aqui, fanáticos por fisiologia sobre da o planta. mercado, sobre qualquer coisa, tá, pessoal? Boa noite. Eu posso não responder tudo, mas o que eu puder eu vou responder. Sim, boa noite, Maurício. Aqui é Matheus quem está falando. Eu Fala, Matheus. gostaria de saber se se essas plantas bem nutridas, que nem o senhor falou, ele vai poder diminuir que nem o uso de herbicidas nela, de fungicidas nela, por causa dela estar bem nutrida, ela vai entrar menos doenças. Pode isso ou não? Olha, Matheus, o ponto que você está tocando ele é muito interessante e já é uma outra onda da nutrição em cima da planta, que tem muito a ver com a proteção de plantas versus a nutrição de plantas. Então, isso já foi estudado há muitos anos atrás. Quando eu era estudante, já existiam alguns poucos trabalhos, né, falando da influência dos nutrientes sobre a sanidade de plantas. Mas cada vez mais, principalmente nessa última década, esses estudos estão se intensificando demais, né? Então, eu não tenho dúvida que a nutrição adequada, e aí vamos pegar de novo fazendo a relação com o ser humano, tá? Também no ser humano, ela vai diminuir bastante, né, a necessidade de uso de defensivos. Então você recomenda que o cara que nutre bem a planta usar menos defensivos? Eu não posso recomendar isso, porque eu não sei a pressão de doença que o cara tem, eu não sei que tipo de doença ele está sofrendo, se aquele nutriente que eu estou aplicando vai agir diretamente naquela planta, eu não sei se essa planta ela está com outros fatores restritivos. Mas eu não tenho dúvida que as pessoas que têm usado fertilizantes equilibradamente, e aí eu falo principalmente de alguns micronutrientes, né? Vamos pegar aí o manganês, o cobre, o zinco,
né? Alguns nutrientes que o próprio enxofre, notadamente, são defensores de plantas, essas pessoas têm conseguido reduzir os intervalos de aplicação de defensivos, observando a planta e a reação da planta à nutrição. E outra coisa que é uma grande tendência mundial é a introdução cada vez mais de produtos biológicos, né? Diminuindo um pouco essa quantidade de produtos químicos que são aplicados hoje na agricultura. A gente sabe que todos esses produtos eles são muito testados, eles têm um grande nível de segurança se você respeita a carência, mas o mundo urbano está cada vez buscando mais produtos com menos químicos, com menos defensivos, e isso é uma tendência das próprias empresas de químicos e desenvolvendo essa área de biológicos também, tá? Então, a resposta que eu tenho que te dar é sim, a nutrição ela ajuda a sanidade de plantas, tem muito trabalho já em cima disso, você pode abrir o Google, você vai ver vários. A Yara não trabalha recomendando redução de defensivos, ela mostra que aplicando nutriente a planta fica mais saudável. Se o agricultor perceber que ele pode diminuir o intervalo, ele vai tomar a decisão dele, o consultor vai tomar a decisão dele por conta deles, porque a Yara é uma empresa de nutrição, ela não vai entrar na fazenda do agricultor e pedir para ele reduzir um outro insumo, mas a gente tem percebido na prática claramente isso, inclusive esse produto que eu falei para vocês agora há pouco, que a gente correu vários vídeos, talvez uma das coisas que mais chamou a atenção do produtor foi essa questão de sanidade de plantas, que é um produto nosso à base de manganês, cobre e zinco, o produto chama Mancozin. Boa noite, Maurício. Boa noite. Boa noite, é o Alessandro aqui de Castro. Oi, Maurício, Alessandro. eu gostaria de saber qual que é o teu ponto de vista na questão da parte biológica mesmo, já que você tocou aí. Que nem a Embrapa agora está trabalhando com alguns micro-organismos pensando em liberação do fósforo no solo, né? Então, a disponibilidade do fósforo. Qual que é o teu ponto de vista? Você acha que isso aí vai crescer bastante? É tendencioso, não é? Na minha opinião, tem tudo para crescer, Alessandro. Por quê? Porque, de fato, a gente tem hoje uma reserva de fósforo mundial que ela é finita. O fósforo ele vem de rocha. Inclusive, uma das grandes aquisições que a Yara fez no Brasil esse ano foi uma mina de fósforo lá em Serra do Salitre, onde ela vai conseguir finalmente produzir um fósforo nacional, verticalizando a cadeia, desde a rocha até o fertilizante, mas isso é finito, um dia vai acabar. E como eu falei, a necessidade de alimentos ela é muito alta. Então, qualquer coisa que fique provado que você consiga aproveitar mais esse fósforo fixado no solo, absorvido ao solo, e libere mais para a planta, vai ser muito bem-vindo e provavelmente vai ser muito econômico. E eu acredito sim, né? Eu sei que a Yara hoje não está nessa linha, nesse momento, mas eu acredito sim nesse mercado e acho que tem muita gente séria trabalhando para essas coisas realmente acontecerem. Infelizmente, tem muita gente que não é séria, mas tem muita gente, a Embrapa é uma delas séria, que deve estar trabalhando com organismos bem interessantes, né? A gente lembra das micorrizas, né, que foi um dos primeiros a ajudar aí a liberação de fósforo, mas hoje existem outras substâncias, outros organismos muito mais eficientes em liberar fósforo e que estão realmente no caminho de acabarem no futuro sendo práticas normais, tá? Então, na minha visão, isso deve crescer sim. Show de bola. Maurício, mais uma pergunta, é o Thiago de novo. Pois não, Thiago. O que você vê nesse quebra de paradigma de adubação desses materiais novos com adubação de menos quilos por hectares? Tem muitos fertilizantes propondo 50, 70 quilos por hectare, e o que está se acostumando é 300, 400. Como que você vê essa quebra de cultura, na verdade, que eu digo, porque muitas vezes o produtor, ele não acredita, ele fala assim, não, eu tô aplicando 300, não vai funcionar com 50. Como que você vê nesses produtos diferenciados
fazendo uma adubação de 50 a 60 quilos por hectare? Ô, Thiago, eu vou passar a minha percepção, tá? Sobre isso, e ela vem lá dos meus idos de estudante de agronomia, assim como vocês, né? E olha que faz tempo, hein, que eu saí da agronomia, me formei em 92, né? Já vai fazer aí 28 anos. Mas eu me lembro muito bem, e acho que isso não mudou, que o importante para a planta são pontos de nutrientes que chegam dentro dela. Então, se você falar de um produto que tem 20% e você aplica 100 quilos, e você falar de um produto que tem 40% e você aplica 50 quilos, para mim é a mesma coisa. Você está pondo a mesma quantidade de pontos de nutrientes dentro dela. Agora, logicamente, as empresas elas estão também trabalhando com eficiência de formulação, como eu falei. Hoje você tem formulações que diminuem lixiviação volatilização de ureia, você tem produtos que melhoram a liberação, sendo um pouquinho mais lenta de alguns nutrientes, com menos perdas, e isso aí tem um coeficiente de uma melhor eficiência. Mas a gente não pode acreditar em milagre. Eu acho muito difícil hoje uma pessoa que usa 300 quilos de um nutriente, por exemplo, com 20%, usar um produto com 50 quilos, com 25%, 30%, ou que seja o dobro, mesmo tendo tecnologia de fertilizante, você suprir a planta, porque a planta ela precisa de X quilos por hectare daquele nutriente. Parte vai ficar na palhada, mas boa parte de alguns nutrientes sai embora, vai embora com os grãos quando você colhe. Então, como você vai fazer para repor isso? Ou você está esgotando o seu solo, né? E o solo é rico e um dia ele vai ficar pobre. Você está tirando a reserva, né? Você tem uma poupança no banco, você vai tirando, você não sente, até o dia que acaba, né? Vou tirar 10 aqui da poupança hoje, vou tirar mais 20, tá bom, a poupança está lá, você não está passando fome, mas ninguém põe nada na poupança. Uma hora você vai lá no banco, não tem mais nada, aí você vai sentir a fome. Aí é difícil você engordar a poupança de novo, né? Demora anos para você formar o solo de novo. Então, o que eu penso sempre faz os testes, mas sempre acompanha isso com análise de solo, análise de folha, e vê quanto você está retirando do seu solo, quanto você está tirando da poupança, e quanto realmente a planta está extraindo. Mas eu acredito sim em eficiência de fertilizante, mas não tão gritante quanto essa, e eu acho que a gente tem que ver mais experimentos. Tem muita gente vendendo coisas, muito mais na parte comercial, pouco na área agronômica, e quem sofre lá no fim é o agricultor, né? Porque esse cara ele vive hoje, vai para uma região, vai para outra, o agricultor fica na terra dele o resto da vida. Ele tem que se preocupar com a poupança dele, que é o solo, porque ele quer plantar, o filho quer plantar, o neto quer plantar, o bisneto quer plantar, e o banco dele é o solo, né? E a planta está extraindo, se ele está produzindo mais, está extraindo mais também. Então, a conta não fecha muitas vezes, né, com essas promessas. Tá? Maurício, Pois não, Adriano. quando a gente fala em adubação foliar, a gente pensa muito em solubilidade, né? E como que vocês veem, como que vocês trabalham a questão de, por exemplo, entupimento de equipamentos, né? Porque uma coisa é você fazer teste, ver que está tudo funcionando e está tudo certinho, né? E outra, como diz você está ali do lado do produtor e vendo a realidade dele, né? Como que você vê essa situação hoje, né? Como que melhorou, quanto que melhorou, o que realmente lá na ponta está sendo entregue e que está fazendo diferença para o nosso agricultor? Tá. Eu acho que hoje é o maior desafio das empresas de foliares, né? Compatibilizar o produto que ela quer colocar lá como nutriente, né, com a prática do que o agricultor tem feito no tanque, né? Então, assim, cada vez mais a gente vê redução de cauda, né, na média, redução de cauda, de volume de cauda, e cada vez mais produtos dentro do tanque, né? Eu já cheguei a ver pulverizadores aí com quase 20 produtos dentro do tanque, né? Tava faltando espaço para pôr água. Então, essa é a grande dificuldade. Hoje você já tem algumas propriedades, vamos pegar ali na região do Espírito Santo, o café Conilon, por exemplo, que as pessoas só trabalham usando drone na pulverização, né? São baixíssimas quantidades de líquido, né? 10, 15, 20, no máximo 40 litros por hectare. E o cara quer colocar lá o fungicida, ele quer colocar lá o inseticida, ele quer colocar também o nutriente, né? 3 ou 4, mais um espalhante e tal.
Então, essa, para mim, é o grande desafio das empresas sérias de nutrição, é se preocupar em fazer testes preliminares com a maioria das possibilidades que o agricultor precisa. E aí ele tem que ter uma boa matéria-prima, de preferência muito pura, né? Eu vou falar um pouquinho da Yara, tem boa parte da matéria-prima dos produtos da Yara hoje, de foliares, que são matérias-primas de nível farmacêutico, né? O mesmo zinco utilizado hoje no nosso Zintrac é o mesmo zinco utilizado na pomada para assadura, é o mesmo zinco utilizado no Centrum. Então você tem que realmente pensar em pôr alta tecnologia no produto em termos de matéria-prima, de adjuvantes, que vão fazer esse produto realmente ter menos reações no tanque, né? Muito menos reações no tanque, reações de cargas, né? Porque geralmente o que dá o entupimento são reações de cargas positivas com negativas, né? Tem que se preocupar em colocar esses adjuvantes, né? E tem que se preocupar em ter um custo compatível, né, com o que o agricultor pensa em investir nisso. Então, eu tenho visto, infelizmente, ainda várias empresas tentando vender preço. Eu sei que todo mundo precisa tentar vender o preço, tentar ser mais econômico, falar da relação custo-benefício, mas se preocupa um pouco com a formulação, e aí o agricultor ele fica frustrado porque ele gastou dinheiro e ficou nervoso porque nem o fungicida dele conseguiu aplicar. Então, essa é a grande preocupação da Yara. Eu tenho acesso, por exemplo, a todos os relatórios de reclamação de clientes, e vou falar para você que hoje dá para contar nos dedos, no ano, o tipo de reclamação que a gente tem tido com aplicações foliares, porque a Yara tem se preocupado muito com essa tecnologia de produção de foliares com matéria-prima, com adjuvantes, com experimentos, Nós temos hoje num aplicativo gratuito, quem quiser baixar, fique à vontade, chama Tank Mix, em que você digita a formulação do seu defensivo, você digita o produto Yara que você vai misturar, e você tem a resposta na hora de que se pode ou não aplicar em conjunto. E se você não encontrar esse defensivo, você pode mandar uma mensagem, e geralmente, eu não digo hoje por causa do Covid, mas em 48 horas a resposta vem. Então é um tipo de ferramenta que ajuda também os consultores a poder ter mais tranquilidade, né? E as pessoas no campo, né, que vão estar lá também falando de ordem de mistura, o que dá para misturar, muitas coisas às vezes não dá, o que pode causar risco para a planta, algum tipo de fito, mas assim, a empresa tem que se preocupar muito com essa parte prática do cliente, porque senão tudo que ela está vendendo vai por água abaixo. Não conseguiu aplicar, o produto não funciona, né? Boa noite, Obrigado, tenho uma pergunta. É isso mesmo. Eu tenho uma pergunta. Pois não. É Miguel. A respeito da questão do custo. A gente sabe que o dólar está volatilizando ali seus R$5 e a gente não sabe até quando isso vai acontecer em virtude da Covid. Uhum. Não sei como que está a questão dos custeio agrícola, enfim, como que está a situação também. Eu vi que alguma coisa estava adiantando, outras não. Mas existe algum medo das empresas da questão do crédito dos seus produtores? Você acha que isso pode influenciar muito na questão do investimento que esse produtor venha fazer nessa próxima safra, uma vez que a tendência é que o custo do fertilizante, não só do fertilizante, mas praticamente tudo que é agrícola é cotado em dólar, né? Apesar de que os preços vêm se mantendo, mas existe um medo, principalmente na questão desses produtores que não estão tão bem capitalizados, de algum BO, existe sem dúvida, Miguel. A gente tem percebido uma grande quantidade, né, de recuperações judiciais. A gente tem visto isso muito no Centro-Oeste. A gente tem visto muitas pessoas, muitos canais, às vezes deliberadamente fazendo vendas descasadas, né? Então, ele compra em dólar, vende em real, torcendo para o dólar abaixar, e ele ganhar dinheiro com isso, especulando, e muitas vezes o dólar sobe, ele não fecha a conta. Produtores fazendo isso. E, de fato, numa crise, sempre dinheiro fica mais escasso, né? A gente espera, e estamos vendo, que a agricultura, que o governo está fazendo o seu possível em termos de financiamento, mas não é suficiente, né? As empresas e os bancos, eles têm que entrar pesado nisso aí.
E, de fato, as empresas e os bancos, eles estão cada vez mais receosos em fornecer crédito para quem já tem algum tipo de problema, algum tipo de dificuldade. Então, se o cara não tem uma garantia, se o cara não tem um penhor, se o cara não tem um lastro, de fato vai ser mais difícil para qualquer um conseguir dinheiro esse ano em relação a outros anos. Então, é por isso que eu falo, o agricultor ele tem que ter essa consciência de que ele ganha dinheiro, um ano mais, outro ano menos, e ele tem que se capitalizando. É muito gostoso, é joia você trocar de máquina, você comprar uma fazenda nova, você comprar uma caminhonete nova, mas nem sempre isso vai fazer o futuro do negócio rodar. Então, é importante, sim, que ele pense em ter uma segurança, de ter um capital de giro, para em alguns momentos ele ter que usar isso aí por restrição de crédito, muitas vezes que pode estar existindo no mercado. Agora, os bons agricultores, aqueles que estão trabalhando redondinho, as empresas estão despejando dinheiro, tá? Porque se tem que despejar em algum lugar hoje é no agro e é em quem tem lastro, Quem tá com as contas em dia, quem não tem nenhum tipo de problema. E o interessante é que as empresas e os bancos, elas se comunicam, Não adianta o cliente ficar devendo para uma empresa e correr no outra. Não adianta o cliente dever para um banco e correr para o outro. As coisas são muito comunicáveis. Então, o cliente tem que ter essa preocupação de manter o seu nome limpo, sempre, e buscar ter esse capital de giro nos momentos mais difíceis aí de crédito para poder talvez usar um pouco, tá? Mas é uma preocupação, sim, tá? Não tenho dúvida. Tranquilo. Obrigado, Maurício. Nada. Maurício, eu tenho uma dúvida. Pois não. Vamos lá. Então, assim, da forma com que a gente vem buscando cada vez mais produtividade num espaço menor de área, a gente está buscando adotar bastante a utilização de micronutrientes junto com macro na base, na distribuição do fertilizante. Sim. Eu queria entender de você, na tua visão, assim, na tua experiência, a utilização do nutriente enxofre e silício, tá? Qual seria a importância para a cultura de soja? E, na tua visão, qual seria a frequência da utilização correta desse nutriente? Bom, como eu falei, talvez eu vou ficar devendo um pouco na parte técnica, Eu estou um pouco enferrujado, mas, sem dúvida, micronutrientes na base é uma maneira de você engordar a poupança, como eu falei para vocês, Então, a poupança não é só fósforo, a poupança não é só potássio. Ela também pode ser de micronutrientes. Então, você está fazendo uma base lá para a planta poder ter o equilíbrio de nutrição, E principalmente quando você consegue pôr tudo no mesmo grânulo, você tem essa homogeneidade. A aplicação foliar posterior, ela vem muito para cobrir alguns momentos da planta que ela não está conseguindo absorver do solo, em que a eficiência do micronutriente foliar é melhor. Então, as duas se complementam e é importante realmente trabalhar com esse complexo, Lógico que não é para usar todos os produtos. Talvez na sua lavoura seja de 1 ou 2, na do vizinho precisa de 3 ou 4, na do outro precisa de 1. Então, realmente tem uma ideia, na sua análise de solo, de folha, que está faltando mais para você ser equilibrado nos seus investimentos, Porque toda vez que você compra um produto a mais, você deixa de comprar um outro que pode ser mais importante, Agora, falando de enxofre, enxofre, macronutriente secundário, essencial, produto que compõe aí pelo menos 3 aminoácidos importantíssimos para a planta, dos 20 que existem, há uma necessidade de um balanço entre nitrogênio e enxofre nas plantas. No milho, por exemplo, é de 1 para 10, na soja não me recordo exatamente, mas é um macronutriente, tá? Ele tem funções estruturais, mas principalmente funções em termos de formação de aminoácidos, A composição do grão, por exemplo. Entendi. Então, importantíssimo, não sei te dizer exatamente a frequência, a dose, isso eu vou ficar te devendo, não sou o cara mais adequado, E silício, assim, o conhecimento que eu tenho não é muito alto, tá? Mas o que a gente sabe é que silício tem sido utilizado, começado a utilizar um pouco mais em algumas culturas, Arroz, por exemplo, é uma delas. E ele tem um papel de estrutural, de defesa de planta. Então, a gente sabe que o silício dentro da planta, ele consegue formar alguns cristais. Esses cristais impedem, muitas vezes, a infecção por doenças ou o ataque de algumas pragas. Mas também eu não sei te falar muito mais profundamente disso, tá? Não sou o
cara mais técnico aqui para estar abordando esse assunto. Mas silício ainda não é considerado um elemento essencial, tá? Pela agronomia hoje, é um elemento considerado talvez benéfico. Enxofre, sim, dentro da essencialidade, não tenha dúvida, tem que ser reposto. E uma das preocupações que existem é essa, né? As pessoas estão cada vez indo para formulações mais concentradas, né? Então, ao invés de usar um super simples, né, que tem enxofre, o cara vai para o super triplo. Em vez de usar um sulfato de amônio, o cara vai para a ureia. Então, o cara está cada vez tirando mais o enxofre do sistema, porque ele está usando formulações mais concentradas, esquecendo do enxofre, e muitas vezes ele pode ser determinante na produção, sim. Tá? Então, beleza. Valeu. Gente, alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Eu tenho. Diga. Vamos lá. Maurício, Vamos lá, que eu acho que eu estou tomando a frente do próximo aí, não sei não. Não tem próximo? Fica Eu Súzima. vou monopolizar essa conversa. Maurício, olhando pelo viés da gestão de pessoas, assim, o lado mais administrativo da coisa, o que você tem a dizer assim, do perfil do profissional para estar trabalhando com vocês? Eu pergunto porque a gente, como professor, além de ter a responsabilidade de passar o lado técnico, a gente fica o tempo todo tentando moldar esses jovens que estão aqui conosco, né? E, assim, a gente entende que hoje as demandas de mercado são muito diferentes, as habilidades que as empresas pedem são muito diferentes daquelas as quais nós fomos treinados na faculdade, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, o que você está sentindo disso, se você puder dividir os quesitos que você leva em consideração num currículo, numa entrevista, principalmente vivendo a realidade de hoje, né? Tá bom. Essa é uma pergunta legal, né? E eu ainda tenho bastante experiência até hoje, né, de fazer várias entrevistas, né? Não faço tantas quanto no passado, mas algumas eu ainda participo, né? E fica claro que algumas coisas elas permanecem e outras coisas mudaram em relação ao passado, né? Uma coisa que eu sempre me pergunto, sabe daí, e mesmo quando eu saí da faculdade era essa, né? Poxa, a gente fica 5 anos numa faculdade aprendendo tudo sobre planta, solo e tal, e não aprende sobre ser humano, né? E a gente vai lidar com ser humano quando sai da faculdade. A gente não vai lidar com planta. Porque se você quer ser um vendedor, se você quer ser alguma pessoa técnica, você precisa convencer alguém, você precisa mexer com a cabeça de alguém para essa pessoa se mexer, né? A planta não vai comprar de você, a planta não vai auto-aplicar um defensivo, alguém tem que estar lá fazendo isso. E aí tem a relação pessoal que é muito importante, e a gente às vezes é muito despreparado, né, de uma faculdade. É legal vocês estarem fazendo esse live, eu sei que vocês fazem outros tipos de eventos extracurriculares, porque realmente o que a gente sente no mercado quando o pessoal se forma, na média, é esse despreparo, né, para realmente, vamos dizer assim, primeiro, né, coisa que é muito importante, né, ter essa disposição de aprender, reaprender, desaprender e reaprender, né? Então, essa disposição de nem tudo que exatamente eu aprendi na faculdade é o que vai acontecer aqui na vida real, né? Não estou falando em termos técnicos, estou falando realmente em termos de conduta, em como você abordar as coisas, em como você saber ouvir, em saber, às vezes, relevar, em entender as dificuldades daquele cliente, né? Não achar que ele é burro porque ele não está adquirindo aquilo lá, e sim que ele tem outros problemas, né? A questão também de você estar pronto, né, para realmente ter esse ciclo de aprendizado, né? Muitas vezes o jovem ele quer interromper isso, né, buscando cada vez cargos maiores, muito rápido, e ele não passa por aquele aprendizado inicial, né, que é talvez trabalhar na base. Como é que as coisas são feitas, como é que produz um fertilizante, como é que pensa o agricultor, como é que pensa o dono da revenda, como é que pensa o cliente, para depois eu querer virar gerente, né? Para depois eu querer cuidar de gente. Como é que eu vou cuidar de gente que vai cuidar de gente se eu não aprendi ainda a cuidar de gente, né? E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que saber cuidar das pessoas que estão ao nosso lado, né? Então eu acho que inovação, né? A pessoa está aberta a ser inovadora, relações pessoais, saber falar em público, não parar de estudar, saber aprender, reaprender, pensar sempre que
não é fundamental, mas é interessante você conhecer uma outra língua, de preferência o inglês, talvez daqui a pouco o mandarim, mas acho que o inglês ainda é uma língua legal para se aprender, né, se você quer crescer e ter mais comunicação. Mas para resumir, tá? Quando eu era mais jovem, a primeira coisa que eu olhava era o currículo do cara. Será que esse cara formou na escola federal? Será que esse cara fez pós-doutorado? Será que esse cara fez mestrado? Estou falando do meu mercado, tá? O mercado de empresas privadas, tá? Pode ser que em outros mercados isso seja mais valorizado. Mas eu olhava muito isso, né? E muitas vezes eu contratava olhando o currículo da pessoa, falando, não, esse cara tem que ser bom, olha tanta coisa que ele fez na faculdade, ali, os cursos, os experimentos, quanto trabalho ele publicou, né? Mas, na verdade, a gente foi descobrindo que o que mais vale é a pessoa ter o brilho no olhar, vontade de começar, trabalhar, né? Não ter medo de perguntar, anotar as coisas, ir para o campo, ser curioso, não desanimar, ser resiliente. São coisas comportamentais, mas é o que mais a gente tem visto falta. Então, se eu puder dar um conselho, é isso que eu gostaria de passar para vocês em relação ao futuro, né? Eu não sei, para cada um vai para um canto aí quando se formar. Uns vão ser professores, que é uma baita profissão, né? Que vai formar pessoas, que vocês duas estão fazendo aí. Outro vai ser pesquisador, é importantíssimo. Veja a lacuna que a gente tem hoje de pesquisa em todos os setores do Brasil, médicos, agronômicos, etc. E o Brasil é bom ainda, hein? Tem muita gente pior. Mas se vocês pensam um dia em trabalhar numa empresa privada, em que vocês vão ter que ter contato com o público, e esse público pode ser interno, as próprias pessoas da empresa. Ah, eu vou ser técnico, o técnico mexe com plano. Não, você vai ter que convencer seu chefe que aquele experimento é importante, você vai ter que convencer o investidor de que aquele produto é importante. Como é que você vai fazer isso? Só com dados? Como é que você vai vibrar, como é que você vai se demonstrar que aquilo lá é uma coisa promissora, né? Então, invistam em relações humanas. Eu sei que agora é difícil, né? Mas eu acho que a gente tem que se encontrar mais, tem que sair mais do WhatsApp, tem que se reunir mais, tem que conversar mais, tem que olhar os problemas que o produtor tem. Não vender produto. Simplesmente sentir o que o produtor precisa, perceber conversando com ele e criar essa necessidade dele e ajudar ele a produzir mais. Né? Porque a gente precisa do produtor produzindo mais para as nossas profissões durarem. Aquele cara que vende o produto para entupir bico ou vende para ganhar dinheiro, ele está fazendo um desserviço para a agricultura. É um agricultor a mais que vai quebrar, é a profissão nossa que vai ser menos importante, né? Porque vai ficar aquela taxação, você é vendedor de adubo picareta, ou você já destruiu a vida de alguns produtores porque vendeu coisa que não serve. Então temos que ter essa consciência de que a gente é praticamente um médico, né? Só não é do ser humano, é das plantas. Então temos que fazer com muita responsabilidade, brilho no olhar, vontade de fazer a diferença, de aprender, de inovar. E, lógico, vendo as oportunidades que surgem de crescimento, mas sabendo que a gente precisa de um ciclo de aprendizado depois que sai da faculdade para entender um pouco como comporta o mercado. E é só saindo da faculdade que a gente vai aprender. E eu sei que tem algumas pessoas aí que já saíram, devem estar sabendo o que eu estou falando. E se não sabem, vão aprender, né? Porque a gente aprende com o tempo, né? Eu já estou há 27 anos no mercado, sempre trabalhando com fertilizante. Conversei já com vários pesquisadores, professores, agricultores, clientes, né? E cada um tem uma necessidade e cada um você tem que se adaptar para ter uma conversa produtiva, eficiente e saber vender seu peixe. É isso. Maurício, só posicionando um pouquinho, a gente pode dizer que 50% da venda ou 60% da venda você trabalha com relacionamento, mesmo estando numa empresa privada e de renome como a Yara? É difícil te dar um número, Thiago, porque como eu falei, cada pessoa é uma pessoa. Tem aquele cliente que ele vai querer olhar só os dados que seu produto vai colher. E se forem bons, ele não vai nem querer saber quem é você. E tem aquele produtor que se você não for lá e conversar com ele, e ele perceber que tem confiança, não só em você profissional, em você pessoa, e você vai conhecer a família dele, e você vai lá com ele na concessionária tirar a caminhonete junto, e ele vai andar com você primeiro, e vai tomar cerveja. E, cada pessoa é um ser humano, tá? Mas em média, o relacionamento nos negócios, ainda no agro, é muito importante, eu vejo, na média.
né? Porque ainda o agricultor ele quer ter uma pessoa de confiança do lado, um cara que ele consiga conversar sobre vários aspectos, e ele está pondo o dinheiro dele na sua mão. O dinheiro dele é a lavoura dele. Ele está pondo na sua mão e falando assim, cara, o que eu faço? Você já fez isso com algum amigo seu? Ó, tá aqui meu dinheiro, ó. Onde que eu aplico? Você deu na mão dele? Você não deve ter feito isso. Ele está te dando. Então, quando você consegue conquistar essa confiança, dificilmente você perde, a menos que você faça alguma bobagem. E, para mim, é o fundamental das relações a longo prazo, né? A gente vê pessoas que ficam anos na mesma região e às vezes quando elas vão para outras regiões elas têm dificuldade, porque elas não têm as mesmas relações, mas ela vai fazer de novo. Isso é do ser humano, né? Mas você sendo um profissional de confiança, trabalhando numa empresa de credibilidade, se preocupando em ouvir mais do que falar, tenho certeza que o relacionamento vem, né? Dando oportunidade para essa pessoa depositar o dinheiro dela no seu banco e você fala, deixa que eu cuido. E temos que lembrar que o produtor hoje, eu cheguei a visitar propriedades que tem uma placa assim na frente, ó, proibido a entrada de vendedores. Já vi 2 propriedades assim, ao vivo. Então, assim, o produtor ele está sendo muito assediado, ele não aguenta mais. Para ele, hoje, reservar um tempo para você conversar com ele, para você tomar o tempo dele, que ele tem tanta coisa a pensar, se você não cria essa confiança, vai ser difícil. Aí você vai ser mais uma cotação por e-mail, vai ser mais um. A menos que ele goste demais do seu produto dê muito resultado e ele, mesmo que seja o capeta, ele vai querer o produto porque é bom. Mas isso nem sempre acontece. Você precisa fazer uma mescla entre o relacionamento, o produto, a confiança na empresa, uma concessão aqui, um curso que você convida ele ali, é uma mescla de coisas para você envolver as pessoas, como a gente também é envolvido, né? Quando você vai numa loja comprar alguma coisa, quando você vai num restaurante, nem sempre você vai porque é a melhor comida, nem sempre você vai porque é a melhor marca, é porque o cara te atende bem, é porque você tem um diferencial a mais do que o próprio produto, né? Mas é isso. Tá bom. Obrigado. Nada. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Olha, é uma oportunidade única ainda de ter o Maurício assim com a gente. E tão à vontade para estar conversando sobre tanta coisa, né? Não, espero que não seja a única. A gente pode criar outras aí para frente. Mas com certeza, Maurício. Não tem nem de preferência ao vivo, né? Que é mais gostoso. Nossa, nem fale. Não vejo a hora de você estar chegando aqui em Ponta Grossa, ligar e falar assim, olha, estamos indo. Estamos chegando, né? Para trocar experiência, né? Eu acho que isso é muito importante. E a gente, né, quando pensa nesses eventos, né? Hoje a gente tem uma equipe muito coesa, muito bacana pensando nisso, né? Quem puxou tudo isso foi a Daiane, daí nessa eu entrei na onda, aí hoje a gente tem outros professores como a Jucimari, como a Sabrina, como a Ingrid, né? A Juliana, que está chegando agora com a gente, que foi nossa aluna e hoje, né, se encantou com isso e está junto com a gente aqui. E a gente tenta acertar justamente pensando nessa empregabilidade, né? Então, sempre a gente está pensando de como que a gente vai preparar esse nosso aluno para esse mercado que está ali fora, né? Que perfil é esse que está mudando tanto, né? Que tenho certeza que o pessoal de RH, o pessoal que faz a contratação, vocês mesmos, né? Hoje estão pensando depois dessa parada que todo mundo foi obrigado a dar, né? O olhar de vocês durante esse tempo e o profissional que vai formar daqui para frente vai ser diferente, as necessidades vão ser diferentes, né? Porque o professor vai ser diferente, então eu imagino que as pessoas que vão dar assistência técnica vão ter que ser diferentes também, né? Então, é um momento, assim, que a gente escolheu realmente para ver se a gente está alinhado no caminho certo, né? Quem sabe nem sempre com as ferramentas que a gente gostaria, da forma que a gente gostaria, mas do que é possível a gente fazer, né? E quando a gente traz pessoas para perto, né, da academia, né, é para mostrar, assim, que a gente não está tão longe, assim, de vocês. E se realmente a gente está entregando, né, o que a gente acredita que o mercado precise, né? Porque a gente sabe que não são todos os alunos que acabam terminando a graduação, mas que estão no mercado e por N motivos, né, não podem continuar, porque mudaram de cidade, porque mudaram de emprego, mudaram de área, né? Mas essas características que você citou, eu acho que são importantes para qualquer área, né? Não só para o mundo agro, né? Mas para quem está lidando com pessoas, né?
E acho que essa questão de lidar com pessoas, pensar em empatia, pensar no outro, né, como alguém que tem que agregar, que tem necessidades especiais, como a gente também tem, como que a gente vai trazer isso para nossa empresa de uma forma benéfica, para o meu cliente, né, para fidelizar, eu acho que é uma visão diferente do que a gente está vivendo hoje, né, e que a gente tinha esquecido um pouquinho, né. Se fala muito em geração X, Y, Z, mas, assim, a necessidade de ser reconhecido, acho que existe em qualquer uma dessas gerações, né, e é o que todo mundo espera, e com isso vem todos os benefícios desse reconhecimento, né. Então, quando a gente escolhe pessoas que a gente admira, né, é para dar esse feedback mesmo, né, mostrar que é possível, né, que você não precisa fazer coisas erradas, como diz você, né, para chegar onde acha tão importante, né, e que isso é possível, né. Então, eu quero agradecer muito você, né, por ter essa disponibilidade, essa empatia, gostar tanto de compartilhar as suas experiências, né, você sabe que é ponto de referência para muita gente aqui na nossa região ainda, né, as pessoas lembram de você com muito carinho, e depois de tanto tempo longe daqui, é só porque você fez por merecer, né. Então, quando a gente lembra de você, é porque e a gente se encontra com os velhos amigos, né, é porque a gente lembra de você, porque você deixou um legado aqui, né, e o que a gente espera é que os nossos alunos possam fazer isso nas regiões que eles trabalham, da forma que eles trabalham, né, e acho que a gente sempre, né, falam que as palavras, né, fazem com que as pessoas se sigam, mas são exemplos que te arrastam, né, então você é um desses exemplos que a gente quer entregar para os nossos alunos, né, quer mostrar que é possível para os nossos colegas professores que te conheciam só por nome, né, que não tinham tanta intimidade assim de ver você humano, né, e assim, agradeço aos alunos que ficaram com a gente até agora, né, a gente está com 125 pessoas, Maurício, e a gente tem um curso que quase... Tem uma pergunta. Diga! Quem? É igual na empresa que eu trabalho aqui, nós precisávamos de ter uma diferença entre a silagem e os grãos. Igual nós tem um plantio, né, de colheita de grão, depois tem o plantio para fazer a silagem para o trato de novilha, né, de bovinos. A aplicação de inseticida muda alguma coisa na genética, o melhoramento? Do que? De inseticida? Aham, porque um é para aplicação para fazer o plantio de grão, só para a colheita do milho, e o outro é para fazer a colheita, para fazer a silagem, o trato de novilhas. Tá. Eu não tenho a certeza absoluta sobre inseticida, tá? Mas seria interessante você perguntar para a pessoa que trabalha vendendo o híbrido, né? Mas eu acredito que não deve ter muita diferença, porque, de fato, se você está querendo evitar que haja danos nos grãos, seja para colher, seja para fazer silagem, né, eu imagino que você vai precisar de algum inseticida. Pode ser que mude época de aplicação, por causa de carência, etc. Então, pergunta para o pessoal que trabalha com híbrido, ele com certeza vai te dar uma resposta mais precisa sobre esse assunto, que não é a minha praia, de fato, viu, Clelson, né? Isso. Tá bom, Clelson. Então, Sinto muito aí não poder te ajudar mais, tá? Então, muito obrigado. De nada. Adriane, então assim, ó, eu quero também agradecer, tá? Por esse convite, que eu faço com o maior prazer, porque já tive aí do outro lado também, né, sendo aluno, e essas coisas eu nunca tive, né? E eu acho que são válidas. Pode ser que se 10% que eu falei valeu para alguns aí, já é válido, né? Fico feliz de ter tanta gente, porque já são 8h30, né? Então, às vezes a pessoa está preocupada em ver lá outras coisas na televisão, mas dedicou esse tempo para conversar um pouquinho sobre o setor, sobre a carreira, né? Sobre a vida na agricultura. Então, parabéns a vocês aí, que com certeza não estão aí obrigados, estão aí porque querem. E isso já é, sem dúvida nenhuma, um passo muito grande, né, na carreira de vocês, que é a disponibilidade para fazer coisas fora da rotina, né? Que é isso a nossa vida, né? Nós estamos pagos para trabalhar 8 horas numa empresa, mas eu não lembro a última vez que eu não trabalhei mais que 11, entendeu? Então é isso, a vida é essa, né? E eu acho que a Adriane muito mais ainda, e a Dai. Então, é isso aí. Só quero deixar a mensagem, então, que vocês querendo conhecer um pouquinho mais a Yara, entrem no site, tá?
vocês vão conhecer um pouco mais a empresa. Inclusive, lá existe uma área em que vocês podem ver vagas em aberto. Então, quem já se formou pode concorrer a qualquer vaga em aberto no Brasil e até no mundo, tá? Então, as vagas estão todas lá. Vocês podem se aplicar pela internet. E, além disso, a gente tem sempre todo ano, esse ano eu não sei quando vai começar as inscrições para 2021, um programa de jovens talentos, né, que é realmente para recém-formados ou para as pessoas que estão quase completando o seu curso. Então também, mais para o final do ano, lá por setembro, outubro, se informem que começam as inscrições, vocês tiverem interesse em participar desse projeto Jovens Talentos. Não é só para agrônomo, tá? É para o pessoal interno também, a pessoa que quer trabalhar na área financeira, que quer trabalhar na área de logística, que quer trabalhar numa planta, também está aberto, não é só para agrônomo, mas tem um espaço para agrônomo lá, né? A empresa continua contratando, né? Nós estamos com bastante vaga em aberto, mesmo nesse momento difícil, que a gente sabe que vai passar e a gente quer ter uma equipe boa aí para continuar esse ciclo, tá? E a frase que eu tenho para deixar é o seguinte, ó, quem nunca falhou é porque provavelmente está parado, não está fazendo muita coisa. Então, não tenham medo de falhar, não tenham medo de errar, porque é assim que a gente aprende, é falhando. Obrigada, Maurício. Muito obrigada mesmo. Como eu comentei com você, né, essa nossa conversa, ela foi gravada, né, e a gente vai estar disponibilizando também para os outros alunos, né. Quando eu comecei falando ali dos 124, agora somos com 124 alunos, a gente tem em torno de 300, né, 350 em agronomia. E tem mais 4 eventos, né, assim, rodando, né, paralelo a esse aqui. Então, eu fico muito feliz. Oi? Acho que congelou ela. A Adriane tá congelada, é que ela fala muito, né? Aí resolveram congelar, né? Mas eu acho que tentando complementar, ela ia agradecer, né, Maurício? A gente fica muito feliz porque Obrigado. Quando a gente tenta fazer um evento, a gente sabe que é uma puta de uma responsabilidade e esse ainda é o primeiro evento online que a gente faz, numa plataforma nova, misturando 2 cursos, né? Então aqui tem muita gente de agro, mas também tem gente da DM. Então a gente está tentando misturar esses universos aí. E assim, você também deu a cara para bater, né? Porque está sendo o abre-alas para nós desse evento. Então, o que a gente tem mesmo é que agradecer muito a tua disponibilidade diante de todo esse fato e de se fazer presente de alguma forma, né? Então, aqui, aproveitando o congelamento da chefa, eu estendo os agradecimentos aí. Tá bom, né? E também agradeço aos alunos que tiveram com a gente esse momento. Tá bom, eu também agradeço bastante. Né, que as é bem perguntas, importante, né, para a formação. E a gente espera, então, numa próxima oportunidade, te ter aqui com a gente ao vivo e a cores, tá bom? Pessoal, muito obrigada por tudo. Tem outros momentos acontecendo agora, paralelos. Se vocês quiserem aproveitar, não percam nada. E até amanhã na nossa próxima reunião ao vivo, tá bom? Obrigada. Tchau para vocês, pessoal. Muito obrigado aí e boa noite para vocês. Alô. Obrigado. Valeu, Maurício. Agradeço, muito obrigado. Tchau. Até mais. Obrigada, Mão. Gente, obrigada.